Olá, pessoal. Boa noite. Começando mais uma live aqui no nosso Centro Espírita Naí Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que possamos, unidos aqui em pensamento, nessas vibrações, emanações dos nossos espíritos, né? Trazer um pouquinho mais de luz às nossas casas, né? Às pessoas que estão próximas da gente. Possamos iluminar um pouquinho a estrada que a gente anda caminhando, que às vezes parece que está um pouco apagada, né? Somente em períodos tão sombrios como a gente vem vivendo. Por isso que a gente precisa muito dessa força, que todos nós aqui, juntos, unidos, a gente acaba se ajudando. Como vocês estão? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Albertinho já dando boa noite pra gente. Eliane, Fátima, a Silvia. As pessoas já estão aparecendo aqui e nos dando aquela boa noite de sempre e nos presenteando com essa companhia tão maravilhosa. Muito legal. Eu vou voltar aqui e vou apresentar a nossa parceira de conversa, de bate-papo, que já está aqui conosco. E aí, dona Clarissa, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Como é que você está? Graças a Deus, né? Estando juntos, estando tendo essa oportunidade, não tem como não estar bem, né? É verdade, é É o verdade. ponto. E hoje o nosso tema é um tema muito importante. Vamos falar sobre evangelização. E antes da gente começar, eu queria que você pudesse falar um pouquinho qual é a tua história com a evangelização. Não sei se você sabe também, eu quando era jovenzinho, eu tinha 18, 19 anos, eu frequentava um abrigo de crianças carentes, espírita, né? E eu fazia evangelização. E foi um momento muito legal para minha vida, porque além de estar com contato com a garotada, né? Isso me dava muita energia. Eu estava num momento de transição e a minha mediunidade, de alguma maneira, estava aflorando muito e eu estava muito desequilibrado. Eu ia dormir, eu me sentia muito mal. É como se eu tivesse com excesso de energia, se fosse uma pilha e gerando essa energia toda e não conseguisse colocar ela para circular. E naquele momento que eu fiquei com as crianças, minha vida, a minha mediunidade entrou razoavelmente nos eixos e deixei para trás um belo desequilíbrio que estava acontecendo. Então, para mim, foi, além de, mais uma vez, ser positivo pelo contato, ainda tive um crescimento dentro da minha mediunidade que para mim foi impressionante. E você, como é que você começou? Conta um pouquinho da tua história pra gente, Larissa. Minha evangelização não começou no centro espírita. A minha evangelização começou dentro da Igreja Católica. Meu pai era ex-seminarista e eu, desde pequenininha, frequentei. E tive a oportunidade de conhecer o Evangelho. A gente participava da renovação. Você imagina, eu com 9 anos já era catequista com diplominha e tudo lá daqui de Orfés, de tão estudiosa que a mocinha era. Mas eu sempre fui médium, eu sempre tive uma mediunidade muito aflorada, e quem me dava um suporte na igreja era a renovação carismática, mas mesmo assim eles não conseguiam responder todas as minhas perguntas, e eu me via ali muito estudando o evangelho, mas sentia falta de alguma coisa. Então, eu aprendi muito da vida de Cristo, eu aprendi muito sobre apóstolos, discípulos, sobre aquela estrutura da época, porque eu tive a graça de estar desde cedo sendo evangelizada. Mas sobre a moral cristã espírita, eu já fui conhecer quando o meu filho mais velho, que hoje tem 22 anos, nasceu. Porque eu estava que nem um fio desencapado, né? Eu estava com uma mediunidade completamente desequilibrada, e a minha madrinha, que já tinha se tornado espírita há algum tempo, trabalhava no Eurípides Barçanufo, já conhecia toda a minha história com educação, falou para mim assim, vamos embora estudar lá no Nair? Vamos embora pertinho da tua casa, conhecer a Terezinha, me levou, foi de pouquinho em pouquinho. Só que mal eu já cheguei com as crianças, né? Porque, assim,
era o meu lugar, era o lugar que eu mais conhecia, que eu mais me sentia à vontade. E trabalhar com as crianças sempre foi, para mim, renovador. Só que eu não tinha noção do porquê. E só estudando o Evangelho, e só entrando no introdutório, encarando o Livro dos Espíritos, é que eu fui começar a entender o porquê que aquele movimento, para mim, era tão renovador e ele era tão importante. Tão importante que marca vidas para sempre, né? Tanto de quem não tem, tanto quanto de quem tem. Tanto de quem tem meia boca, tanto de quem tem tudo. Porque, assim, a infância é um momento privilegiado. Então, a gente está ali e ter a oportunidade de ajudar aqueles serizinhos a repensar valores morais, caramba, é fantástico. E você, como espírita, como médium, está ali se propondo a ajudar, você abre um canal de luz, né? Então, sua mediunidade vai se equilibrando. E foi quando eu comecei a conseguir encarar a mediunidade, os trabalhos mediúnicos para mim sempre foram voltados para a evangelização. Eu nunca consegui levar até o fim nenhum outro projeto como eu levava os da evangelização na minha vida. A gente fez vários cursos, participou de vários cursos de formação na FEB, participou de vários cursos de formação das regiões. Eu tive uma grande professora, né, que, assim, para mim, a Catinha é um anjo dentro do Centro Espírita, né, em Montes de Castro, porque ela é a paciência e a paz de espírito que eu não tinha pela minha agitação natural. Então, assim, Catinha foi lá com aquela paciência, com aquela voz doce, e aos pouquinhos foi conseguindo me colocar no lugar, me fazer perceber e entender a grandeza. E a partir do momento que eu entendi, as coisas mudaram para mim com relação a todo e qualquer lugar, toda e qualquer criança. E aí, Que você, a todo momento, está evangelizando, né? A deixa, todo momento. Porque eu sou o exemplo delas quando eu estou na padaria, se eu estou brigando na fila, eu sou o exemplo delas se eu estou na fila se eu estou buzinando para o carro da frente, né? é isso. Então a gente começa a aprender que o evangelizar é muito fácil, porque você só ensina ou só passa uma informação. Mas viver a evangelização é algo muito maior, que é o que a gente hoje se propôs a conversar, que é botar em prática esse evangelizar, né? Deixa eu fazer uma perguntinha para você, Clarissa. Você disse que a infância é um período muito especial. E aí eu lembro daquela passagem de Jesus dizendo que para deixar que as crianças, né? Eu fico imaginando o pessoal ali em volta querendo ouvir Jesus e aquela criançada fazendo aquela bagunça. E aí todo mundo devia estar assim, pô, essa criançada tá atrapalhando. Ele, não, não, calma, deixa vir as crianças para mim. O reino dos céus é feito delas, né? O que ele quis dizer com isso? E o que você poderia falar o que acontece na infância para o reino dos céus ser feito dessa característica? Cara, os espíritos já nos deram grandes lições sobre isso. Mas, assim, fazendo um resuminho muito à la Clarissa. Qual é a grande diferença do espírito infantil para a gente hoje? Hoje, eu, Clarissa, já me sinto senhora de uma porção de conhecimentos e informações e vou fazer uma escolha entre o certo e o errado a partir desses conhecimentos, dessas informações que eu tenho. Na infância, eu não sei, eu estou aberta a saber. A infância é aquela da curiosidade, aquele momento da pergunta, aquele momento do questionar a vida, do questionar tudo, questionar o alto, o baixo, certo, o errado, o grande, o pequeno. É o momento em que o espírito está propício para aprender. No livro dos espíritos, e aí agora não vou lembrar a questão de qual, mas eu acho que é 383 ou 38, alguma coisa, eles falam para a gente sobre isso, que os espíritos na infância, eles têm essa memória, né, esse ego, essa lembrança sua do pretérito apagada, e é mais fácil você modelar as virtudes. É mais fácil você ensinar a ele
o caminho certo. Mas como é que você vai fazer isso se você também está aprendendo? Não é? Então, quando ele fala assim, deixa-me ver a mim, as criancinhas, o reino de Deus é feito deles, que são aqueles que estão abertos a aprender, aqueles que estão cientes de que ainda não sabem tudo, mas que podem, que são filhos de Deus e que são amados e são queridos, e que perguntem, e que queiram, e que desconfiem, e que se ponham à disposição de novos conhecimentos. Gente, porque é muito interessante quando você está com uma criança pequena e morre o cachorrinho, né? Como é que você faz? Ai, pô, virou estrelinha. Virou... A partir do momento que essa criança tem uma noção da doutrina espírita, ela sabe que aquilo ali foi um período de reencarnação, e vão ter outros, e que aquele espírito evoluiu, e que aquele espírito vai ter outra oportunidade. Então, é lógico que ela vai viver o luto e a saudade, mas ela vai viver racionalmente. E a criança é capaz disso. Só que ela é muito mais capaz disso do que a gente. E a gente não consegue entender por causa disso. Porque a gente acha que não, ele vai sofrer. Eu sofro, como é que ele não vai sofrer? Né? Eu sofro. Eu sofro quando eu não ganho a promoção no meu trabalho. Eu sofro quando o meu amigo pensa diferente de mim. Então, como é que a criança não vai sofrer com essas coisas? A gente não consegue mensurar o quanto essa fase da infância é maleável para aprender, para adquirir valores nobres. É o momento em que o espírito está mais aberto, ele está mais curioso. E aí, quando chega na adolescência, que esse espírito vai voltar a tomar ciência de quem era, que vai voltar a demonstrar suas más tendências, e vai viver o conflito entre o que ele aprendeu e o que ele era, ele vai evoluindo e se tornando um homem de bem do evangelho. Então, a evangelização é aquele momento de botar em ação, de botar em prática as virtudes de Jesus. Aquilo que a gente já sabe que é o certo. Então, a partir do momento que a gente se propõe a evangelizar, a gente se propõe a mudar o nosso coração, a mudar as nossas atitudes. Quantas e quantas vezes mães me contaram que a criança me viu atravessando a rua. Vai que eu estou atravessando fora da faixa no sinal correndo. Não é? Então, a partir do momento que eu me torno referência para aquela criança, eu preciso vigiar que eu estou na fila do pão e tenho que ter paciência com aquela senhora enrolada que está na minha frente, toda atrapalhada. Eu não posso ficar irritada com aquilo. Então, aos pouquinhos, no ato de se preocupar em mostrar para o outro o que é certo, a gente vai vivendo o que é certo de maneira mais intensa. Então, assim, a evangelização é uma via de mão dupla, em que a gente tem a oportunidade de lidar com um espírito que está iniciando uma nova trajetória, um espírito imortal que tem uma história pretérita, mas que tem um passado e um futuro a ser construído a partir daí. Então, eu tenho passado? Tenho. Eu tenho lá as minhas dívidas? Tenho. Mas eu tenho futuro. Então, agora, nesse presente, eu vou ensinar ele todas as virtudes, eu vou exemplificar para ele tudo que Jesus ensinou. E aí eu vou, por esse processo de ensinar e exemplificar, criar um sujeito mais apto a ser aquele homem de bem do Evangelho. Então, quando você diz, Clarissa, que existe uma maleabilidade maior na infância, esse então é um projeto divino, né? Até porque a infância humana você tem aí muito mais anos, por exemplo, que a infância de um chimpanzé. O animal, ele passa muito pouco tempo na infância, né? E nós não, nós somos muito dependentes. É por isso, então, é esse projeto que Deus quer que a gente, através da exemplificação dos pais, da comunidade, dos educadores, que a gente consiga moldar o espírito que às vezes vem com as suas atribulações a gente passadas. Pode dizer que é misericórdia divina, né? Não? É, né? É a misericórdia divina, porque pensa só, Jesus
tinha poucos anos, quando ficou lá e deixou a caravana ir embora, e Maria foi atrás dele lá. 11 anos. E ele falou, pô, mãe, eu vim aqui para cuidar das coisas do meu pai. Ele era novinho, né? Mas por que aquele espírito era capaz, naquela idade, daquela resposta? Porque a bagagem espiritual daquele espírito era muito grande. Se a gente olha Chico Xavier, por exemplo, Chico tem uma infância super dolorosa, onde ele aprendeu a se resignar, aprendeu a viver a humildade de uma maneira que é dolorosa. Mas ele também teve a possibilidade de, a partir dali, exemplificar para a gente grandes lições. Então, se a gente pega esses grandes espíritos, a gente percebe assim, bem, é um período em que eu tenho uma grande oportunidade de pegar espíritos que, como eu, estão num planeta de provas e expiações para evoluir e aprender. Mas eu não vou ensinar só, eu vou aprender junto com ele. Porque se eu estiver ali só para dar para ele uma informação, o Google dá. Ele pode ficar curioso, jogar ali no Google Voz e perguntar o que é a morte. Mas se eu estou ali para exemplificar a ele, a partir do momento em que eu viver o luto, eu vou ser o exemplo dele para o luto. Exatamente. Então, essa grande diferença, e eu acho que é a grande diferença na evangelização espírita. Porque por a gente usar, né, os 2 mandamentos, amai-vos e instruí-vos, a gente não consegue mais deslinkar o sentimento e a razão. A gente vai passar pelos 2 e um vai dar suporte para o outro. Então, a partir do momento em que eu ensino essa criança que nós somos espíritos imortais, que nós estamos evoluindo, elas vão vir com questões que vão fazer assim, você ficar boquiaberto, que você nunca pensou. Eu já passei situações, cenas de passar a cabeça e falar, ops, não era para estar tendo essa pergunta nessa faixa etária, mas fez a pergunta, então vamos lá responder. Vamos responder a partir do que a doutrina nos traz, a partir do que a ciência nos ajuda. Então, assim, quer dizer que esse neném que está na barriga da minha mãe, ele pode ter sido o avô da minha mãe? Sabe? Essas perguntas, você faz assim, pode. Não é o mais provável, mas pode. E aí, mas por que não é o mais provável? Porque o livro fala que tem um tempinho na erraticidade, vai depender da evolução do espírito. Mas pode ser, porque todos nós vamos reencarnar. Também dependendo do quanto, do vínculo de ligação, né, da energia. E aí você começa a mostrar para essa criança coisas que você nem esperava que ela fosse pensar. E você vai começar a botar em prática, e aí é que entra a ação do evangelizar. Né? Você vai começar a botar na prática, na vida, no cotidiano, aquilo que está lá na doutrina. Eu ia fazer uma pergunta para você, mas acho que você já me respondeu. Qual o papel da casa espírita, então, nesse processo de educação, evangelização? Né? Você está falando, já iniciou essa resposta, né? Olha, se o Albertinho está por aí, ele sabe o quanto isso me preocupa. Porque eu digo sempre para todas as mães, a gente precisa muito valorizar o evangelho no lar com as crianças. Adaptar. Fazer com que elas sintam que a família vive esse estudo também. Mas a gente também precisa levá-la para fazer parte de um grupo. E esse lugar é o grupo espírita. Porque é onde você vai encontrar o seu par, você vai encontrar alguém da sua idade, e é onde você vai trocar nessa relação, você vai crescer. Então, eu hoje posso dizer assim, como pedagoga, como profissional da área de educação, que eu diria que sem a casa espírita, a evangelização ela fica sem uma perninha. E sem a família, fica a outra. Então, assim, a gente precisa, para estar com as 2 pernas fortes e encarar de frente as batalhas da vida dos 2, a gente precisa que a nossa família nos exemplifique, vivendo o evangelho segundo o Espiritismo,
o culto no lar. E o culto no lar para criança, gente, pelo amor de Deus, é lógico que a gente vai adaptar, usando as historinhas, usando música, usando tantos recursos que a gente já tem. Chico Xavier nos deixou o livro Pai Nosso. Exatamente. Só ele já basta para uns 10 anos de estudo. Porque você pega cada página daquele ali, cada historinha daquela ali, trabalha com a criança uma noite da semana, junto em família, você vai mostrar para ela que a família inteira está estudando. Que não é só ela que está aprendendo. Você ouvindo os questionamentos dela e ouvindo as respostas dela, você também vai aprender e vai criar um vínculo que é para sempre. De confiança, de afetividade. E aí entra a questão do sentimento, do amor, dessa construção que, cara, quantas vezes em família nascem espíritos tão diferentes, né? Espíritos que precisam ser... E aí esse é o momento de evangelizar. É o momento da evangelização em conjunto. Agora, a casa espírita é aquele grupo onde ele vai estar com os pares, onde ele vai se encontrar com quem está ali, tendo os mesmos questionamentos de vida que ele. Então, quando o jovem encontra com o jovem, ele tem um papo que, às vezes, a gente nem entende, né? Porque parece que está falando em outra língua, as questões, eles conseguem se reconhecer no outro. A criança também. A criança ela consegue desenvolver a empatia, ela consegue desenvolver a solidariedade. Hoje em dia, então, em que a gente está vivendo um boom da neurociência, um boom da descoberta da diversidade humana, o quanto é importante que a criança viva essa diversidade desde pequena dentro do centro espírita, que ela entenda que o amiguinho vai precisar de um tempo diferente, vai precisar de uma gravura, vai precisar de uma conversa, e que ela vai ter que esperar, e que aquele amiguinho é mais agitado, e que aquele amiguinho é mais calmo, e que essa diversidade não seja um problema, mas seja entendida como espíritos diferentes que estão juntos para aprender. Então, a casa espírita se torna esse lugar de referência, sabe? Esse lugar de acolhimento, onde eu vou correr e eu vou encontrar os meus pares e vou poder pedir socorro. E também onde eu tenho aquela referência construída daquele adulto que está tentando há mais tempo do que eu, então ele pode me trazer respostas mais precisas do que fazer. Respondi? Respondeu, e eu fico pensando aqui, né? Porque eu, na verdade, eu não passei por evangelização lá em casa espírita. Eu comecei na igreja católica, minha avó, ela era da igreja católica, e ela ia na minha casa me dar o catecismo. E aí eu fui reprovado, minha avó me reprovou, olha só, que vergonha. Né? Eu fui reprovado e tive que fazer, acho que 2 ou 3 anos. Só que minha mãe, espírita, ela contava muitas histórias. Aí eu fui reprovado porque eu fazia perguntas sobre reencarnação, eu fazia perguntas sobre... Aí claro que minha avó não entendeu. E eu não passei por esse processo numa casa espírita, mas eu acho muito importante. Né? Eu acho muito importante. E aí eu não tinha ainda parado para pensar nisso, Clarissa, que esse envolvimento interpessoal faz muito bem também. Né? Não é simplesmente sentar e ouvir. Porque eu em casa eu faço isso com meu filho. Eu falo sobre o evangelho, mas sentar com outras crianças da mesma idade, ter o debate ao nível delas, né? Intelectual. E essa troca é muito importante, né? A gente estar com os pares é muito importante, porque você não foi para a casa espírita quando era pequeno, mas hoje, quando teve a pandemia e o centro espírita ficou fechado, você sentiu falta de encontrar os seus pares. Muita. Não foi? A primeira coisa que a gente sentiu foi a falta do contato com o outro, Exatamente. de passar pela prova e ter aquele abraço amigo. E quantas vezes eu falei, ai, que saudade que eu tô do teu abraço. Por quê? Porque a gente cria um vínculo energético, um vínculo de afetividade, um vínculo de segurança. A casa espírita ela se torna um porto seguro para a gente. Quantas e quantas noites a gente passa por angústias e na hora que a gente lembra de recorrer à prece, a gente é encaminhado para lá e acorda renovado, sem nem se dar conta.
porque já criou um vínculo energético com a casa, já criou um vínculo energético com aqueles espíritos, já existe uma afinidade. E essa lei de afinidade nos aproxima ou nos afasta, né? Depende muito do que eu estou valorizando, do que eu estou priorizando. E aí a casa espírita vai ser aquele porto seguro, aquele cantinho onde às vezes você pede só um minuto de paz e quando você fecha o olho, você vê lá o cantinho de Dona Naí. Eu até hoje vejo aquela árvore. Eu não consegui ainda tirar a árvore da minha cabeça, porque foram tantas e tantas tardes que eu sentei debaixo daquela árvore e falei, Nair, e agora? E nunca fiquei sem resposta. Então, assim, não é que ela viesse para mim, é que os meus amigos, os meus pares estavam ali e por eles agiam me dando o colo e a resposta que eu precisava. E quando a gente começa a reconhecer que pelos pares a gente encontra a luz, pelos pares a gente vai evoluindo e vai transformar o mundo no mundo que a gente quer. Porque hoje a gente ainda vive um mundo muito triste. As crianças sabem disso. Eu lembro quando eu estava conversando com a minha comadre, prima, amiga, irmã, Sara, e a Clarinha tinha comentado com ela o número de moradores de rua que ela estava vendo quando saía do centro, e ela fez isso com os olhos cheios de água, e ela me narrou isso com uma tristeza e uma sensibilidade que muitos adultos não têm. Por quê? Porque lá no centro espírita, ela ouviu falar que as pessoas passam por provas diferentes. Então, ela já tinha uma noção. Só que ela sentiu a dor daquela prova, ela sentiu a tristeza de não poder ajudar aquele irmão. E quantos adultos passam e nem percebem? E já se Mas porque desensibilizaram, né? Uma conversa dentro de um grupo de evangelização, ele faz com que a criança coloque as pequenas coisas da vida que muitas vezes nós adultos já nem olhamos. E na medida em que você se compromete com uma criança, seja como mãe, seja como tia, seja como madrinha, seja como evangelizador, você se compromete a ser o melhor exemplo possível. Então, não dá para você discutir ali na hora do caixa com o seu filho do lado e depois pedir para ele não brigar com o amiguinho. Porque se você está sendo aquele exemplo que está brigando ao invés de conversar, de harmonizar, de buscar uma solução, como é que você vai querer que ele faça? Então, quando a gente abre os olhos das crianças para as informações do Evangelho de Jesus, e aí eu vou te dizer que eu sou muito grata. Eu até andei uma época assim, enlouquecida, porque eu, dentro da Igreja Católica, e aí a sua avó deve ter tentado te ensinar isso, eu estudei muito da hierarquia, né? Quem é discípulo, quem é apóstolo, quem é... E quando eu escuto, né, sobre o evangelista, eu já sei que é uma referência, e o meu filho já não tinha essas referências, o meu mais velho. Porque como eu fui de transição, ele foi a minha fase de transição, ele saiu, já começando na evangelização espírita, vivendo os valores espíritas. E aí, quando chegou na mocidade e que a gente ia trazer e falar sobre um evangelista e um discípulo, ele olhou para minha cara assim, qual é a diferença de um para o outro? Sabe? Tipo, tá. E aí eu senti falta, sinceramente, dessa instrução. E aí eu percebi que, ops, espera aí, vacilei aqui, nessa instrução aqui eu vacilei. Ele tem a noção dos valores cristãos, mas ele não está conseguindo entender o tamanho da grandeza dessa mensagem, porque ele não faz ideia de quem é esse espírito do que ele viveu. E aí a gente foi uma época que a gente viveu projetos
de apresentar para os jovens o que estavam em transição, né, saindo da evangelização infantil para a mocidade, esses personagens, essas pessoas que viveram o cristianismo primitivo e que hoje nos dão a base do que é a verdadeira lições, verdadeiros conhecimentos cristãos, né? Porque Cristo não escreveu nada, ele exemplificou tudo. E tudo foi escrito por alguém. Então, essas informações, esses contextos foram questionados já por ele, para mim, quando ele estava, sei lá, com uns 12 anos. Então, assim, ele já tinha uma base de valores morais. Agora que ele estava num conhecimento de história maior, era a hora de entrar com essa que eu já tinha decorado lá aos 9 anos de idade, porque eu ganhei o diplominha, você não ganhou. Eu ganhei. Tá achando que eu era menina obediente. Eu tenho aqui, tá aqui guardado até hoje, que de vez em quando eu pego ele e falo assim, caramba, já evoluímos. Mas por quê? Porque naquela época eu tinha medo da minha mediunidade. Hoje eu entendo a minha mediunidade. Então, assim, eu não sofri porque eu vivi uma evangelização católica. Esse não foi o grande problema da minha vida, mas ela me deixou com muito medo de espírito por muito tempo, porque eu tinha mediunidade, né? E quando chegou numa determinada idade, aquele momento do help me, socorro, estou dando curto-circuito, eu tinha um anjo, eu tinha um espírito ali do meu lado para me orientar e falar, agora, vem aqui, vem conhecer o outro lado da moral cristã. E aí o espiritismo veio e completou, e me preencheu de tal maneira que eu não conseguia sair no movimento de evangelizar. E graças a Deus, isso eu sei que hoje é um grande domador de Clarissa, porque o meu gênio não é dos mais fáceis. Eu não estou num planeta de provas e expiações, porque eu sou a florzinha, alecrim dourado. Não sou, mas eu estou todo dia prestando um pouquinho mais de atenção naquele meu comportamento mais explosivo, naquele meu comportamento mais difícil, porque eu não quero ser mau exemplo. Eu não quero ser pega desprevenida ali na esquina quando eu estiver no cruzamento, passando, correndo no sinal vermelho. E a criança fala, ah lá, mamãe, tinha Clarissa dentro do carro. Como em outros momentos, as mães me marcavam. Mas, assim, em outras situações, claro, né? Por favor, fique claro. Viram tia Clarissa no supermercado, viram tia Clarissa no shopping, viram tia Clarissa fazendo isso ou aquilo. Então, a gente começa a se preocupar em ser o exemplo. Quando a gente está com o nosso filho, então, pô, nem se fala, né? Quando a gente está com o nosso sobrinho, então, responsabilidade é triplicada, porque ninguém nada na forma errada, ninguém está no lugar errado, e a gente tem formação, conhecimento, tem agora a obrigação moral de se melhorar para exemplificar. E é esse o grande barato do evangelizar, da evangelização. É você botar o evangelho em ação. É você pegar aquilo, tudo que você já aprendeu sobre a encarnação. É você pegar tudo que você já aprendeu sobre as leis morais. É pegar tudo aquilo que você já aprendeu e colocar em uma ação. E colocar em movimento. É sentir empatia e se colocar em prece por aquele irmão que está numa prova mais difícil que a sua e que você é incapaz de entender. Só porque ele está chorando e está triste. E eu já tive a graça de ver um evangelizando meu fazer isso na hora do recreio. As meninas me chamaram, porque ele era aluno de outra professora, e falaram assim, olha a cena. E a cena era exatamente essa. O menino estava tendo uma crise, esse menino tinha uma questão comportamental mais grave, e aí o meu aluno de evangelização, que era de uma outra turma, tinha falado assim, tia, não adianta mais brigar com ele, o melhor é a gente pedir para Jesus cuidar, né? E ele fez uma prece ali na hora e todo mundo ficou olhando para a cara dele, tipo, você não vai brigar com ele? Não, não vou. Não vou mais brigar com ele. Chega, acabou, cansei. E esse comportamento que é tão simples, né? Foi uma brincadeira no pátio da escola,
que para a gente, como pai e mãe, seria algo tão banal. Para aquele espírito foi uma lição aprendida. Olha que coisa mais linda. E quantas vezes a gente não é capaz de fazer isso pelo coleguinha que está tentando furar a fila no banco ou que está tentando passar na nossa frente? Então, assim, as crianças são uma oportunidade, tanto para elas, enquanto espíritos imortais, elas estão vivendo uma fase de plena oportunidade de aprender com mais facilidade as virtudes e as morais cristãs, como para nós, que recebemos elas ali, ó, como nosso filho, nosso sobrinho, nosso aluno. Elas estão ali conosco por um tempo determinado, porque estão nos dando a oportunidade de nos melhorar também. Aí eu vou fazer uma perguntinha para você, Clarice. Você falou, e eu senti muito isso, a saudade, né, nesses períodos de pandemia, da gente voltar para casa espírita, dar aquele abraço. Eu lembrei que uma vez Emmanuel disse que saudade é a falta do magnetismo do outro. E aí, quando a gente fala em magnetismo, eu sempre penso o magnetismo que é mais óbvio na casa espírita é o passe, água fluidificada. Existe essa necessidade numa evangelização, a gente ter esse hábito salutar do passe nas crianças, água fluidificada, até para dar um complemento na evangelização? Elas precisam entender o que é aquilo. Não basta eu, como pai, como mãe, pegar um copo e dar para o meu filho beber, bebe aí. Porque a compreensão é a chave do negócio. É lógico que para o meu filho de 1 ano, eu não vou dar uma explicação filosófica. Para o meu filho de 3, eu já posso dizer que há uma bênção naquela água para ele lembrar do Papai do Céu, para ele pensar em Jesus, para ele lembrar de algum espírito amigo que eu tenha criado com ele um vínculo durante aquele culto no lar, que a gente faz sempre. E aí ele vai tomar aquela aguinha pensando no espírito e recebendo as bênçãos que aquele fluido pode dar. Quanto menor, menos ele vai ter entendimento, e é lógico que vale a pena você dar pelo magnetismo, pela energia de amor, pela energia de paz que aquela água contém. Mas conforme ela vai crescendo, conforme aquela criança vai ganhando a consciência e a capacidade de ser instruída, é muito importante que a gente explique o porquê de tomar um passe, o porquê de beber uma água fluidificada. O ato mecânico, o ritual, não cabe dentro da doutrina espírita. Então, você quer ver? Uma das manhãs com Jesus mais inesquecíveis da minha vida foi a primeira manhã com Jesus que Dona Terezinha convidou à evangelização infantil. Porque a gente tinha muito pouco, muita criança pequena, muito pouca possibilidade de variação, mas as crianças começaram a se sentir parte daquele grupo. E aí, o fato de fazer um cartãozinho e pintar lá com giz de cera, olha a energia que ela estava botando ali. Olha o amor que ela estava botando. Você vai entregar essa flor para alguém lá no centro e, olha, quando ela abrir, tem um recadinho. O que será contar para ela? Olha quanta energia elas envolviam em fazer aquela florzinha, envolviam em fazer aquele bilhetinho. E aí elas, aos poucos, iam também sendo capazes de sentir isso saindo delas. Então, fica muito mais fácil para ela entender o valor daquela aguinha fluidificada que ela está bebendo, porque um irmão fez uma prece, quando ela começa a fazer essa prece e colocar em ação. Então, percebe? A criança, ela deve tomar o passe, mas ela deve saber que para tomar o passe, ela precisa fechar os olhinhos e fazer uma prece para o anjo da guarda, para o espírito de luz, para a dona Nair, para quem o papai e a mamãe estiver orientando com relação ao culto no lar lá, que eles estão fazendo. Fazer uma prece para Jesus. Fala assim, obrigada, Jesus, pela minha vida. Tá bom? Combinado? Toda vez que você for beber água, você vai dizer assim, obrigada, Jesus, pela minha vida. Cuida de mim. Pronto, você já deu um significado para beber aquela água. Não é um ritual por si só. Não é acender uma vela Sim, sim. que a gente acende e espera que algo aconteça.
né, dentro de outros rituais. É você ensinar para a criança que aquilo tem um significado. Acreditem nas suas crianças, elas podem muito, elas precisam muito dessa instrução. E elas precisam muito viver, sentir esse amor, sentir-se parte dessa casa espírita. Ir lá, por obrigação, sem uma compreensão, passa a ser um ritual. Tem que ter um propósito, né? E é tudo que a gente mais escuta, que não é o propósito da doutrina. Que a gente quer que eles aprendam a raciocinar, a sentir, a viver o evangelho. Então, evangelizar precisa começar desde pequenininho. E, principalmente, ela precisa das duas perninhas. Ela precisa da família e da casa juntinhos, para dar esse apoio para esse espírito que está recomeçando se desenvolver e ser o homem de bem que ele se pôs a reencarnar e que a gente se comprometeu a ajudar. É isso. Eu ia fazer algumas outras perguntas, mas a gente já conversou tanta coisa que eu ia perguntar, você já antecipou tanta coisa legal, Clarice, foi muito bom. Eu acho que a gente estava em sintonia. Com certeza. Fiquei muito feliz. Eu nem sei onde foi parar o meu livro, porque ele andou comigo para cima e para baixo a semana inteira. Aquele livro que eu te mandei, ele deve estar lá no quarto do Miguel, porque quando o Miguel dormia eu ia folhear, mas eu te peço para depois colocar esse livro lá na página do centro como uma recomendação, tanto para pais quanto para evangelizadores, porque ele é uma coletânea de mensagens muito valiosas para quem está recebendo a oportunidade de ter um espírito reiniciando a sua caminhada. Porque quantos erros nós já acumulamos, quantos espíritos nós já atrapalhamos ou encaminhamos mal no passado. Exatamente. Se hoje nós temos a oportunidade de colocar um espíritozinho na sintonia do bem, é nossa obrigação moral fazer da melhor maneira possível. E lá tem mensagem do Dr. Bezerra, mensagem de Meimei, mensagem de vários espíritos, Eurípides Barçanufo, vários espíritos envolvidos com a evangelização e que, de uma maneira muito simples, trazem para a gente a grandeza dessa missão. Eu tenho muito que agradecer a você, Clarissa, foi muito legal esse bate-papo. Eu fiquei muito feliz. Eu também. E eu sinto exatamente que acho que todo mundo que assistiu aqui, vai assistir depois que a gente entrar mais para frente, vai ver a importância, né, do que é evangelizar, do que é exemplificar. Eu lembro uma vez, eu desci com meu filho, aí parou um ônibus na porta da minha casa, tinha uma senhorinha descendo. Eu só fui ajudá-la ali a descer do ônibus, e meu filho falou para mim assim, eu não esperava nada diferente. Imagina se eu não faço. Que máximo! Né? Porque às vezes você não vê, às vezes você tá com pressa e você não faz. E quantas outras vezes também a gente deixa de fazer e ele tá lá, opa, eu esperava mais. E isso de alguma maneira vai construindo, vai destruindo o que a gente vai falando, né? Porque o nosso exemplo é muito mais forte. Isso. E aí, na hora que aparece a oportunidade, você vai lá e escorrega, né? Porque quando você pega... Gente, eu recomendo muito o livro Pai Nosso para as crianças. Os textos são antigos, às vezes tem um linguajar que a criança não usa mais. É até legal, porque aí parece uma palavra difícil, vira uma coisa engraçada, que você vai tentar descobrir com ela o que significa, mas, ao mesmo tempo, vem a lição moral e evangélica. E, aos pouquinhos, você vai pensando assim, caramba, e naquele momento eu podia ter feito isso, não fiz. E, putz, ele viu aquela hora que eu agia assim, e eu estou aqui falando para ele agir assado. E, aos pouquinhos, nessa troca, a evangelização ela se torna um ato contínuo, porque eu modelo aquele espírito que está no início, que está apto para ter valores morais e para se vigiar e para e amar intensamente e continuar se instruindo. E nesse continuar se instruindo, toda criança que entrar na vida desse espírito, ele vai encarar da mesma maneira. E com isso, o que a gente consegue?
o progresso do nosso planeta. E que está precisando tanto, né? A gente fala tanto que não aguenta mais, meu Deus, que planeta é esse, que as pessoas fazem isso, fazem aquilo, mas e a nossa parte? E aquela criança que veio como nossa responsabilidade? E a nossa parcelinha de compromisso com a evolução do nosso planeta? Então, assim, as provas não são fáceis, a gente recebe muitos casos graves, a gente sabe disso. E aí a importância do Centro Espírita acolher, o Centro Espírita está ali pronto, como família espiritual, né? Como grupo, para dar aquele suporte afetivo ou material, ou de instrução, de conhecimento. Mas o que a gente não pode esquecer é que ele se torna perpétuo. Eu me tornei um adulto, e agora? O que eu vou fazer? Se eu fui bem instruído quando criança, eu vou colocar em prática. E aí as outras crianças vão no mesmo progresso. E é só isso que falta para o mundo de regeneração. A gente assumir, levantar as manguinhas e encarar que as nossas crianças, elas não precisam, elas não nasceram prontas e nem precisam seguir como são. Ele tem um temperamento difícil. Não. Ele tem um temperamento difícil porque ele está espelhando o meu temperamento difícil, e nós dois vamos nos evangelizar e vamos nos tornar aquele espírito que nos comprometemos ao reencarnar. Posso fazer um último pedido para você? Uma oração final? Vamos lá? Vamos. A emoção está transbordando, porque é um assunto que toca muito. Eu me sinto demais mexida. Então, eu espero que a gente tenha conseguido que as pessoas parem para pensar um pouquinho. E nesse momento, assim, eu peço que todos que conhecem a casa de Pedro e Nair respirem profundamente o cheiro daquele jardim. Sintam profundamente o amor que emana daquela casa. E que possam, envolvidos nesse amor, envolvidos nessa energia, ter uma noite renovadora, para que daqui para frente possamos estar mais atentos e viver melhor o Evangelho em ação, que nos comprometemos ao reencarnar. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, tá, Clarissa? Agradeço de coração. Foi muito bom. E você ainda... Nada, prazer todo meu. Você não sabe como me fez bem voltar a ler e a falar sobre o assunto. Você ainda citou a minha amiga Sara, que eu amava de paixão. Obrigado, tá? A gente fica com Deus. Beijo. Eu vou me despedir do pessoal aqui. Beijo, galera. Boa noite. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, pelas mensagens, e que possamos cada vez mais estarmos unidos em bons pensamentos, oração, que o nosso planeta precisa muito dessa força. Mesmo que ainda sejamos pequenos, somos aquele beija-flor que está tentando apagar o incêndio. Mas temos que tentar fazer a nossa parte. Obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe.